Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anuncie todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor Deus é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido, mais do que todos os deuses. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor, todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do santo Deus quando ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Senhor, frequentemente temos pecado e com isso temos nos afastado de teus ensinamentos. Perdoa-nos, misericordioso Pai. Não temos sido verdadeiramente gratos a Ti por todos os teus benefícios para conosco. Perdoa-nos, misericordioso Pai. Temos muitas vezes quebrado a comunhão que existe e precisa existir entre os irmãos teus filhos. Perdoa-nos, misericordioso Pai.
Ouçamos as boas novas. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Amém. Vai a Deus no seu santuário e no firmamento, obra do seu poder. Louvai a Deus no seu santuário e no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. 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 Aleluia, 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 aleluia. Quando se abate a esperança,
Todos. Senhor Deus e Pai, suplicamos a iluminação de Teu Espírito Santo para este momento de leitura e proclamação da Tua Palavra. Que aprendamos o que necessitamos para seguir a Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de quem oramos. Amém. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram,
veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus que tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Jesus se apresenta nesse texto como o bom pastor. A imagem do pastor que cuida e protege já aparece no Antigo Testamento, num texto que é muito conhecido de todos, que é o Salmo 23, que diz: o Senhor, Deus, é o meu pastor e nada me faltará. No Antigo Testamento também nós encontramos a figura do pastor, a imagem do pastor, atrelada à ideia do rei messiânico. Você vai encontrar isso no Salmo 78 e também em Ezequiel 37. E aqui nesse texto do Evangelho de João,
quando Jesus se identifica com o bom pastor, na realidade ele está reivindicando o título messiânico. Ou seja, ele está dizendo que ele é o esperado, ele é o Messias. Mas o esperado de Israel é diferente de Jesus. A expectativa das pessoas, daquele que viria sendo o substituto do tempo de glória de Davi, não era exatamente a figura que Jesus vem representar. E, portanto, o esperado de Israel é diferente de Jesus. E por que é diferente? O próprio Jesus deixa isso claro quando ele diz que ele é o bom pastor e que esse bom pastor que ele é, dá a vida por suas ovelhas, que é uma menção à sua morte na cruz e posterior vitória na ressurreição. Não era esse o Messias esperado por Israel. Eles queriam um rei glorioso, um rei que restituísse toda a glória de Israel, que havia sido perdido desde a época do exílio babilônico até chegar nessa época de Jesus, em que eles estão debaixo do Império Romano, debaixo da dominação do Império Romano. E para que não haja nenhuma confusão, Jesus logo de cara explica que ele não é como um empregado, que é a melhor expressão usada aí no texto do que a palavra mercenário. Jesus explica que ele não é como um empregado porque ele não sacrifica as ovelhas ao seu próprio interesse. E, portanto, nós temos aqui um distanciamento entre o que é o bom pastor, representado por Jesus, e o que é o empregado responsável por tomar conta do rebanho, mas que não tem nenhum compromisso com as ovelhas. E, obviamente, não há como não fazer um paralelo com os pastores que trabalham nas igrejas. As ovelhas não são dos pastores, mas a exemplo de Jesus, eles devem proteger aqueles que lhe foram confiados por Deus. Essa é uma realidade que nós precisamos analisar no nosso tempo. Os pastores devem levar as suas ovelhas, devem conduzi-los ao verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. E nós temos que reconhecer que hoje nós temos muitos mercenários por aí, empregados como aquele que Jesus aponta nesse texto, que não tem compromisso com as ovelhas, que fazem uso da ovelha para benefício próprio. Há muito mercenário por aí nos nossos dias, que se vestem como pastores, mas que não são aqueles que conduzem as ovelhas ao verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. E porque Jesus é o bom pastor, ele afirma que ele conhece as suas ovelhas, e elas também o conhecem. Se a ovelha não reconhece a voz do pastor Jesus, então ela não é dele. Se ela dá ouvidos a vozes estranhas e segue outros pastores que não Jesus Cristo, também não são dele. E nós precisamos perceber que hoje, no nosso tempo em que vivemos uma guerra de discursos conflitantes em vários aspectos, inclusive no meio das chamadas igrejas cristãs, esses discursos têm levado muita gente ao engano e a se afastar do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. A comunhão das ovelhas com o pastor Jesus, explica o próprio Jesus, é como a comunhão dele com o Pai. E essa comunhão é um tipo de conhecimento por convivência, por caminhada comum. Por isso é que as ovelhas conhecem a sua voz e não seguem outras vozes. Se isso ocorre, é porque não convivem com o bom pastor, que é Jesus Cristo. E aqui nós temos que perceber que nós vivemos uma época em que há discursos conflitantes a respeito do próprio Jesus Cristo.
Há quem apresente Jesus como Filho de Deus, Salvador da humanidade, aquele que representa o amor de Deus colocado em prática, aquele que vem para buscar aqueles que estavam separados da comunhão com Deus. Mas há também quem hoje fale de Jesus como o general, como aquele que vai nos liderar numa guerra santa, entendendo Jesus muito mais como o Messias que o povo de Israel esperava, do que esse que nós encontramos, que se apresenta como o bom pastor e que dá a sua vida pelas ovelhas. Esse conhecimento por convivência, esse conhecimento de caminhada junto, é que faz com que as verdadeiras ovelhas, aquelas que acompanham o seu pastor Jesus Cristo, reconheçam a sua voz. Quando isso não ocorre, é porque não convivem com o bom pastor. E Jesus vai mais adiante e diz: há ovelhas que não são desse aprisco, que não são essas que estão aqui. E ele está se referindo aqui à sua missão universal, ou seja, a maneira da sua salvação ser estendida não só aos judeus, que esperavam aquele tipo de Messias, mas a todas as pessoas. E, portanto, a missão de Jesus é universal e deve abranger a todos os povos, não só os judeus. Esse aprisco universal é formado por aqueles que reconhecem a voz do seu bom pastor, que pode ser via um dos seus enviados, ou seja, aquilo que continua apontando para Jesus como Filho de Deus, ainda é mensagem que revela o bom pastor, independente de onde esse novo aprisco esteja, não importa onde ele se encontra, em que grupo religioso ou não essas pessoas estão. Aqueles que reconhecem a voz de Jesus, que reconhecem a sua missão de salvar a humanidade, esses fazem parte da missão universal de Jesus. E isso vai muito além das nossas fronteiras de denominação, coisa que a maioria das igrejas valoriza demais e não percebem que Jesus alcança as pessoas onde elas estão, independente de quais sejam as suas fronteiras. Quando chegamos ao versículo 17, encontramos a ideia de que para Jesus, a sua ressurreição, que está se aproximando, nós estamos aqui no capítulo 10 do Evangelho de João, ele já está se encaminhando para o momento em que vai entrar em Jerusalém e vai ser rejeitado pelas pessoas e vai ser crucificado e depois ressuscitado pelo próprio Deus. Aqui, para Jesus, a sua ressurreição está estreitamente ligada à doação da sua vida na cruz, ou seja, a sua entrega como bom pastor na cruz é fruto do amor do Pai. Não há ressurreição, não há vitória sobre a morte, senão pelo caminho da cruz. E quando chegamos ao versículo 18, o último do nosso texto de hoje, a narração que João faz da paixão de Jesus destaca essa liberdade soberana de Jesus. Ninguém tira a sua vida. Ele abre mão dela para retomá-la em seguida, porque essa é a vontade de Deus para ele. E aqui nós encontramos uma ideia importante, que é a ideia de que Jesus assume essa condição por vontade própria, por vontade soberana da sua liberdade. E por isso ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, olhando para esse texto que analisamos até aqui, é apresentado como o esperado, mas ao mesmo tempo o inesperado. Ele não é o Messias esperado por Israel, ele é aquele que revela o amor de Deus, dando a sua vida em nosso lugar na cruz. Não é o general, mas é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor porque é o modelo de cuidado do rebanho, ao doar a sua própria vida em favor dele. Esse deve ser o padrão
esse deve ser um modelo para aqueles a quem Deus chama para cuidar do rebanho que pertence a Ele e não aos pastores das igrejas. A nós que conhecemos a Cristo como o bom pastor, como aquele que revela o bom pastor lá do Salmo 23, a nós cabe reconhecer a sua voz e cabe cultivar a comunhão com Ele. A vida vem dele. Outras vozes nos afastam da vontade de Deus. Só Ele, Jesus, o bom pastor, é que conhece o Pai e nos revela como é a vida com Deus. Que a nossa atitude, que a nossa vida encaminhada com Jesus Cristo possa sempre revelar que nós estamos em sintonia com a vontade do Pai, porque estamos seguindo a voz do bom pastor Jesus Cristo. Que Deus abençoe aos irmãos, que Deus abençoe as irmãs. Amém. Todos, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra.
Vamos invocar a bênção de Deus sobre todos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.